A minha vida inteira eu procurei ir além. Eu tenho uma frase que eu guardo, que é a seguinte: as pessoas vivem a primeira fase da vida desejando a segunda. Depois vivem a segunda fase da vida relembrando a primeira. Como é que tá essa batalha? Não vi a hora de chegar já. Eu acho que eu voei 45 horas. Eu sempre, desde criança, eu tinha uma bicicleta de terceira mão. E eu sempre peguei a minha bicicleta e ia num lugar sempre mais longe que todo mundo. Eu sou fã incondicional, assim, se falar pra mim quem é um cara que é meu ídolo é o Amir Klink. Eu me inspirei muito nele, acho que a gente tem muita coisa em comum. E uma delas é você falar assim, uma viagem para os extremos do Brasil sozinho. Porque as pessoas procuram não ficar sozinhas. E você tem hora que você tem que ficar sozinho. E você tem que ficar sozinho numa coisa que você, junto com você, e aí naquele momento de decisão, porque um voo sempre é muito tenso. E um voo num extremo é mais tenso ainda. Se nós fizermos uma comparação do outro extremo que eu fiz, que foi para Noronha, esse, cruzando a Amazônia, para mim foi muito mais tenso. Aliás, foi a viagem mais tensa que eu fiz até hoje. Então, realmente é assustador. Rádio Cruzeiro, o Lima Vitor Golf ingressou na 200, tá 1-0. Lima Vitor Golf, Rádio Cruzeiro Ciente. Informo chuva leve agora no aeródromo, mas as condições permanecem visuais. O vento 120 graus, 08 nós. Eu sempre tive uma curiosidade de entender o que os extremos pensam, as pessoas pensam para elas e que elas pensam do país. São 5 perguntas básicas que eu tenho, que eu faço com as pessoas. Primeiro, o que tem de bom viver ali? O que pode melhorar? Qual que é a perspectiva que ele tem de vida? Qual que é a expectativa que ele tem para frente? E uma coisa também que eu pergunto é o seguinte: se fosse lhe dado o direito de um pedido, que pedido você faria? E isso eu estou avaliando com todos que eu parei, né? Eu fiz esse tipo de abordagem. E depois eu vou comparar o que as pessoas nos extremos pensam sobre onde elas vivem e sobre o país que elas vivem. O que é ser brasileiro, na opinião delas. Então, uma forma de você entender, num país continental como o Brasil, as distâncias de perspectiva, de como elas pensam, de como elas veem, como elas se veem, se elas são tão grandes quanto as distâncias geográficas. Então, é um projeto pessoal meu, que me dá muito prazer em fazer, né, de entender o meu povo, entender a população brasileira, os meus irmãos brasileiros. Estamos no extremo do oeste do Brasil. Sem aeronave anfíbia, dificilmente você faria um projeto desse. Eu acho que o Petrel, ele é uma aeronave para esse tipo de atividade, porque eu pousei e decolei de pistas muito curtas e de rios e até igarapés muito pequenos, que eu só poderia fazer isso com uma aeronave anfíbia e principalmente Petrel. No caso, o meu que é turbo, ele tem uma potência para decolar muito grande, né? Todo piloto que voa na Amazônia, ele voa nos demais estados do Brasil. Mas eu não acredito que todo piloto que voa nos demais estados voa na Amazônia. A Amazônia é muito específica. Então, quem for voar na Amazônia tem que ter o conhecimento de quem já voou na Amazônia. Não dá para ir para a Amazônia sem ter conhecimento prévio do que é voar na Amazônia. Você começa na Amazônia ali já no Mato Grosso, né? Mas o Acre é onde você começa a Amazônia, que a gente conhece como Amazônia mesmo. Como eu tinha um roteiro, o roteiro também dependia da meteorologia. Lima Vitor Golf na curta final da 1-0, senhor. Lima Vitor Golf, Rádio Cruzeiro Ciente, vento 120 graus, 07 nós, informe no sol. Informará no solo Lima Vitor Golf. De ventos ou de deslocamento, desviando de chuvas. Então, o que você imaginava como horas de voo, você tinha que acrescentar algumas horas a mais.
E eu decidi, depois de ter cruzado um pedaço de 2, quase 3 horas em mata sem nenhum apoio, isso assustou um pouco, eu resolvi depois ir apoiado por rios. Deus foi muito generoso comigo de colocar pessoas no meu caminho que me orientaram sobre a Amazônia um pouco, né? Pelo menos para a orientação básica eu recebi. E aí eu comecei, na prática, a perceber o movimento das chuvas, né? Então, na posição dos ventos, e de tão rápida ela surge, porque você decola, você faz o seu planejamento para ir a 8.500 pés, entre de subida, aí você faz um pequeno voo de cruzeiro, você já vê a chuva na sua proa. Para você fazer a descida, já é o momento que ela está chegando. Então, você lá em cima, você tem que começar a desviar, entendendo o deslocamento do vento. Aí você começa a notar a formação que ela vai rápido, muito rápido. Então você tem que, logo que você enxerga, já desviar ou voltar. Porque se ela for muito grande, você tem que voltar. Não adianta enfrentar. E um amigo, o Elvison, que é um piloto experiente da Amazônia, ele disse que a natureza você nunca deve enfrentar, nunca encarar. Você, entre a natureza, você tem a natureza, que você tem que respeitar, e o seu avião, que você tem que comandar. Quem é o mediador desse processo é o piloto. Você respeite essa natureza, ou você, no caso da chuva, desvia, né? Ou volta, porque enfrentar jamais. Aqui em Tefé, fui decolar e infelizmente não deu para decolar. Estava na pista, voltei e agora estou aqui. Não dá nem para sair. Até o momento que eu cheguei no Acre, eu sobrevoei em alguns pedaços da mata longos, porque são reservas indígenas, né, em Rondônia. Mas quando eu cheguei no Acre, eu resolvi conhecer a mata. Eu só enxergava de cima, mas como é que era enxergar de baixo para cima? E realmente eu fiquei muito assustado. Muito assustado. Isso me assustou depois para a viagem. Porque o que acontece? A mata, você olhando de baixo, você só vê árvores com copas enormes e você entende, como eu já, quando eu entro na Mata Atlântica, ou na minha cidade tinha mata também, lá em Barretos, você imaginava árvores com galhos em que você pudesse subir, ou se você tivesse alguma pane, algum problema, você caindo na copa das árvores, você pudesse descer, certo? Lá não. A copa de uma árvore, a árvore, primeiro que todas elas são troncos sem nenhum galho. Os galhos se abrem lá nas copas a 20, 30, 40 metros de altura. Aqui estamos à frente da Samaúma, que é essa árvore centenária. Aqui na Amazônia, ela é considerada a rainha da floresta, aqui onde nós estamos. Então, aqui embaixo nós temos essas paredes, que é chamada de Sacupemba. Uma ótima opção em questão de sobrevivência. Por quê? Na época do seringal, que vinham os seringueiros de outros estados que não conheciam a Amazônia, eles cortavam a seringueira aqui, colocavam a tigela, saía e se perdia na floresta. Então os mais antigos moradores e seringueiros disseram a eles: quando você se perder, você procura uma samaúma com a sacupemba dela, pega um pau grande e bate. Dum! Que ecoa o som do tambor e o outro seringueiro lá escutava. Nós vimos muita samaúma, né? Sim. Então quando um batia aqui, o outro escutava lá, tem uma perto, ele... Dum! Aí a pessoa aqui sabia que ele estava para lá, ouviu que estava para lá. E embaixo, nessa época do ano, grande parte das matas que chegam até 10 quilômetros do rio, 15, 20 quilômetros do rio inclusive, são igapós. Então você tem lá embaixo 1, 2, 3 metros de água, né? Que uma parte considerável do ano elas ficam até abaixar. E essa época é uma época de cheia. Então, numa possibilidade, na verdade, de ter que fazer um pouso de emergência, a sua possibilidade de sobrevivência ela é muito, muito pequena. Porque eu imagino, se você tiver, ou você fica parado lá na copa das árvores, que é uma possibilidade,
Ou se você descer, você vai ter uma queda lá de pelo menos 30 metros de altura. Na água, em que lá tem jacaré e sucuri. Como eu disse, eu fui para Noronha e eu digo para você, depois que eu conheci a mata, por dentro, eu comecei a respeitar muito mais a Amazônia. Lima Victor Golf, notifique a posição. Os colombianos, eles coordenam com a torre e com o controle deles. Até aí tudo bem. Agora, quem toma conta da tríplice fronteira é a Colômbia. Para mim foi uma surpresa, porque quando eu falei com a torre, ele falou, olha, você tem que coordenar com o controle amazônico. Aí eu entrei lá. O controle uma mulher falando em espanhol. Lima Victor Golf, comunique Tabatinga Rádio 125,9. Bom dia, bom pouso. Graças, senhora. Depois eu fiz o sobrevoo para registrar o sobrevoo no extremo, já na divisa com o Peru. E veja bem, é tão longe que quando eu estava a 8.000 pés, eu já avistava as cordilheiras. E que se eu tivesse numa proa, na minha proa a 400 quilômetros, já estava o Pacífico, eu poderia pousar no Pacífico. Mas eu fui na última tribo do extremo para conversar com as pessoas, conversar com os indígenas, né, a comunidade indígena, e que era a intenção inicial mesmo. Eu cruzei sobrevoando de Cruzeiro do Sul para Tabatinga, o Vale do Javari, e onde ali sim nós temos, das 11 tribos isoladas daquela região da Amazônia, 9 estão naquela região embaixo. E são tribos nômades, né? Porque lá nós temos, na época da cheia, como é agora, as matas elas ficam alagadas. Então as tribos elas se deslocam para algum lugar mais alto. Então elas não ficam num único local. Nós temos uma visão, às vezes, muito romantizada das tribos indígenas. Eu conheci algumas, né? Mas elas são muito bem organizadas. Hoje existe um apelo muito grande nas tribos indígenas das experiências de estrangeiros que vão para lá. Então, eu fui para essa tribo, que é a última no extremo do Acre, eu encontrei, é claro que era um momento especial que estava havendo um festival. Pelo menos tínhamos 25 europeus, né? Europeus, eu diria assim, estrangeiros, né? Na maior parte da Europa e dos Estados Unidos. O que eu percebi, hoje existe uma integração, isso conversando com as pessoas da Amazônia, eu percebi que não é só essa tribo. Existe uma grande integração dessas tribos com turistas, né, que querem ver e às vezes vão para lá e ficam lá 3 meses morando com os índios. Muitos estrangeiros nas tribos indígenas, né? Tinha saído uma matéria na Folha de São Paulo sobre o Sebastião Salgado, um ensaio fotográfico que ele fez, em que nada daquilo, os índios colocam aqueles trajes em momentos de festa, de um ritual, mas os índios hoje estão muito integrados com as pessoas, com as lideranças, são lideranças. Eu não encontrei aquele índio que eu esperava encontrar, e não que isso seja bom ou seja ruim, mas eu encontrei um índio diferente do que a gente vê pela televisão, do que a gente vê em documentários. Eu vi um índio totalmente já civilizado, envolvido, integrado, consciente do seu papel e da sua liderança. Então, como eu vi muita gente com apelo da questão do meio ambiente, eu também vi muitas tribos em que permitia a extração de madeira e também dos garimpeiros, e compartilhavam com ele os lucros dessa atividade, né? Que não é bem o que a gente esperava de uma terra indígena, de uma tribo indígena que tem a sua terra demarcada. Mas hoje, as comunidades, que a gente não fala tribo lá, mas as comunidades indígenas, elas já têm uma perfeita integração e uma relação com as lideranças, não só federais, né, do governo federal, como do governo estadual, e são lideranças locais também. As bases militares, até por uma questão de soberania nacional, preservação do espaço territorial brasileiro, você tem bases, e eu me utilizei dessas bases do Exército da Aeronáutica,
nos diversos confins desse país, nas fronteiras. No caso da Amazônia, a grande parte é do Exército. No início da minha viagem, como ela começou numa sexta-feira, e eu já havia pedido a autorização, e meus amigos da aeronáutica ficaram de pedir ao Exército. Na primeira cidade que eu queria visitar, uma base, inclusive era um local importante para a história do país, que é um forte, que é Costa Marques, que é o maior forte feito por europeus fora da Europa. Conta um pouco da questão aqui, eram 790 soldados. O sistema desses cantos era para proteção, tá? Aqui ficava os canhoneiros, os caras que iam dar tiradas de embarcações inimigas, e também os sentinelas avançados. Tem de frente para o rio aqui, do lado de lá é a Bolívia. Foi aqui no Brasil e está lá. É uma judiação da forma que ele está, podia ser preservado, um local lindo de apoio turístico, mas que não é explorado por conta disso. Mas quando eu fui para Costa Marques, eu tinha possibilidade de chegar em Costa Marques, na cidade, e depois ligar para a pista que é ao lado, 25 milhas, do Exército, para visitar o forte que eu queria conhecer. E, por incrível que pareça, depois de tantos anos na aviação, eu não consegui encontrar a pista da cidade de Costa Marques. Eu sobrevoei, olhei, cruzei e resolvi alternar, entendendo que eu teria já a autorização, já teria sido dada para mim, para que eu pudesse pousar na pista do Exército, uma pista de grama no meio da selva amazônica. Vim para pouso, chamei no rádio, né? Não tinha rádio, sobrevoei o quartel, né? Bem na divisa com a Bolívia, e pousei na pista. Com certeza já estariam sabendo. Só que, para meu infortúnio, eles não tinham sido avisados. E quando eu pousei e estava regressando, né, para um local que seria uma taxiway, chegaram 4 viaturas, né, e 12 militares. Eu nunca me imaginei numa situação sendo mirado com fuzis por 12 militares que pegaram um avião no Petrel e perguntaram: quantos tem dentro do seu avião? E eu disse que só era eu, né? Me detiveram, levaram pro quartel até que eu explicasse tudo, e só me liberaram no dia seguinte para eu fazer meu pouso, mas foi tudo explicado quando entenderam o meu propósito. Até no outro dia de manhã fizeram questão de me levar até a pista, inclusive gravaram a minha decolagem da pista no meio da floresta. Mas foi um mal entendido, na verdade culpa minha, que eu deveria ter, antes de ter alternado, ter certeza de que minha autorização havia sido dada, né? Agora, eu gostaria de fazer aqui uma referência especial às pessoas ao Exército e à Aeronáutica, porque nesses pontos isolados, você só tem o Exército Brasileiro, que é um orgulho para nós, defendendo as nossas fronteiras, né? E numa tensão absoluta, porque praticamente 100% da cocaína hoje distribuída no mundo, dificilmente o histórico não é que ela vá do Peru pelo Pacífico. Ela é Peru, a Bolívia e a Colômbia, a droga vem por essa região. Lá na Colômbia, que tem um bom apoio do governo americano, naquela região é proibido anfíbio e monomotor, entendeu? Por conta do tráfico de drogas. Então, é uma região muito tensa. E quem é que cuida de tudo isso? O Exército Brasileiro, com apoio da Aeronáutica. Todos os lugares que me deram como base as pistas do Exército, eu fui muito bem recebido, e quem eu agradeço muito, o Exército e a Aeronáutica do Brasil. Vou lá em cima, ali onde dá pra tirar uma foto. Vamos. Vamos ter que ser rápido agora aqui. Nossa, vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Olha, uma coisa que eu percebi é assim, a generosidade do povo da Amazônia, os ribeirinhos. O povo é um povo simples, generoso, acolhedor. Em muitos lugares eu pousava na água ou em pistas que são de apoio, né, na Amazônia, em que as comunidades são muito pequenas. E não tinha hotel, não tinha nada. E eu era recebido na casa das pessoas, que às vezes eu pedia uma rede
e eles davam o seu quarto, faziam questão de dar o seu quarto para que eu pudesse dormir. E muitas vezes eram lugares que as crianças nunca tinham visto um avião. Quando viam, de muito longe, né? Nunca tinham visto um avião de perto. Onde eu pude pegar essas crianças, colocar no avião, brincar com os fones e, enfim, poder fotografá-los lá dentro. Então foi uma coisa muito, muito, muito legal. E eu diria para você o seguinte, Salles, a classe dos pilotos é uma classe à parte. Realmente, eu que convivo com vários segmentos da sociedade, eu tenho que admitir que a classe de pilotos, e principalmente na Amazônia, foi algo tão, para mim, gratificante, porque foram as pessoas que, sem me conhecer, elas começaram a me apoiar. Eu sabia que eu ia chegar em determinado lugar e eu só conhecia por telefone. Mas em cada lugar que eu pousei, tinha alguém já me esperando para me dar um suporte, para me ajudar a deslocar, porque as pistas ficam distantes da comunidade mais próxima. Sempre tinha alguém com a moto ou com um carro que pudesse me auxiliar. E sempre eram pilotos ou amantes da aviação que eram acionados à distância por pessoas que acompanhavam o meu trajeto. Em nenhum lugar eu deixei de ter um suporte de um irmão ao lado, um piloto. Em todos os lugares, muito gentis, me esperando, me aguardando, me orientando. Me senti numa família enorme junto com os pilotos da Amazônia. Sem dúvida nenhuma, eu podia dizer que as memórias importantes seriam as paisagens que eu vi, a Amazônia, cruzar os lugares mais inóspitos, mas as melhores memórias são as pessoas. São as pessoas. São as pessoas simples, as pessoas das comunidades ribeirinhas, a gentileza dessas pessoas, o entusiasmo, o acolhimento que eu recebi de todos, em todos os lugares. Eu tive um recebimento excepcional. Então, o que eu guardo a Amazônia com o maior respeito do mundo, porque precisa ser respeitada pela grandiosidade e pela importância que a Amazônia tem. O que eu vou levar dessa viagem é o carinho, é a preocupação que as pessoas tiveram e principalmente a solidariedade que elas tiveram comigo em cada pista, em cada igarapé, em cada rio que eu pousei e que me deram apoio e suporte. Então eu levo no coração o carinho das pessoas do povo da Amazônia. Muito obrigado, Senhor. Grato, Pai. Grato.